Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais um programa da série do Nosso Legado. E hoje estamos aqui com o Jean Carlos Spolidetto, né? Como é que é? Sopeleta. Sopeletto. Me ensinou a falar esse nome aqui algumas vezes. Eu gravei errado, agora fica aí. Então está aqui o Jean Carlos conosco para fazer um bate-papo, o nosso coordenador contábil fiscal, né? E assim, é um grande apoiador da gente. Toda hora a gente tem problemas fiscais, problemas não, questões fiscais, dúvidas. Ele é um apoiador que está sempre conosco aí. Mas, Jean, obrigado aí por aceitar o convite. Dá um bom dia para o time aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também. Acho que é uma honra aqui, Marcelo, estar aqui com você. Acho que um grande exemplo para mim, né, Obrigado. que realmente tô mais lá no dia a dia também, ver como líderes podem realmente fazer processos diferentes, né, e realmente separar momentos para realmente conduzir essa grande organização nossa. Então, você é um grande exemplo para mim, né? Acho Obrigado. que e sempre me motiva a fazer mais, fazer diferente. Então, Obrigado. Obrigado. grande oportunidade aqui. Vamos falar um pouco aqui da área É, fiscal, área contábil. mas você sabe que o líder, sem um liderado, ele não se faz, né? Uhum, Então, assim, é um conjunto. sim, Então, às vezes você é mais ou menos o técnico com o jogador. Não adianta você ter um técnico sem jogador. Não adianta você ter jogador bom e um técnico que não apoia, e vice-versa. sim. Então, eu acho que as coisas dão certo porque eu acho que o time se integra muito, a gente é muito alinhado, isso é muito bacana. Eu fico, de fato, muito feliz de liderar o nosso time. Tá? É bem legal. Os resultados são aí, né? Não, Muito nos enche de orgulho aí. não, obrigado. E você, assim, aproveita o momento aqui para agradecer, né, todo essa história que você tem conosco e pelo serviço sempre de muita confiança, né? Porque você está num lugar, né, o contábil, o fiscal ali, que a gente precisa ter muita certeza daquilo que é feito, se aquilo está realmente embasado e tal, e você traz isso para a gente, você Uhum. traz essa confiança, porque isso nos permite ir um pouco mais além, né? É claro que é você com o time que está contigo lá, tá? Mas então, parabéns pelo trabalho que realmente muito nos assegura de darmos passos cada vez mais firmes aí. Sim, eu acho que realmente é um trabalho de um time, né? Do meu time, né, também lá, e do time da Road também. Claro. Eu acho que toda vez que eu converso com outras pessoas também da mesma posição que eu tenho fora também, eu acho que todo esse amparo, esse guarda-chuva por trás, acho que tem imenso valor, né? Acho que poucos grupos têm todo essas validações contábeis fiscais, esses filtros, né? Eu acho que isso tem É. muito valor. Isso dá segurança para o nosso dia a dia, né? Para a gente tomar decisão nesse Brasil, que tem cada hora uma legislação nova, uma interpretação diferente, né? Uhum. Então, às vezes, a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, passa por um parecer da Hold também, né? Um parecer interno também. Acho que os diretores, o Rigo, você, realmente são bastante conhecedores da legislação toda a área tributária. Isso também puxa a gente, faz com que Uhum. a gente tenha que estudar mais justamente para atender esse anseio também que é grande, É né? um desafio o Uhum. conhecimento, né? Mas por que não assim? Por que não Isso. assado? Eu ouvi desse jeito, eu acho que você está errado. E aí vocês, com muita propriedade, falam, não, está aqui, embasado nisso, Sim, naquilo. Isso é muito bom. sim, Né? Isso é muito bom. Tem pareceres externos também, que a gente sim, busca o parecer externo, que vai fortalecendo. sim. Né? Que legal, que bacana. Tem quantas pessoas que trabalham contigo lá já? Eu tenho 26 pessoas, mais 4 estagiários. Então, uma turma de 30 pessoas ali Que no dia a dia. legal. Aí eu Uhum. tenho 4 áreas, Marcelo, lá comigo, né? Eu tenho a Uhum. área contábil, que eu entrei esse ano, né? Minha origem foi a área fiscal, né? Uhum. Ano Uhum. passado eu só navegava na área fiscal. E esse ano eu tive o convite, né? Fiquei muito feliz, também me preparando também Uhum. para esse momento, né? E agreguei a área contábil, né? Uhum. E eu já tinha comigo a área societária, que é a abertura de empresas, Uhum. alvarás, né? Uhum. E tinha uma perninha comigo de lançamento de nota fiscal, foi o projeto Via Nuvem, né? Então, Isso. eu tenho Uhum. 2 pessoas comigo que fazem um lançamento centralizado, né? Uhum. Da Grande BH. Na verdade, são 3 pessoas, da Grande BH, da administração, da diretoria, de administração e finanças, e das filiais aqui da Curumá do Espírito Santo, que Uhum. também está comigo lá também, centralizado. Então, Uhum. nessas 30, É.
30 pessoas lá que estão debaixo lá. E é legal a gente falar, né, Jean? Porque hoje estamos espalhados aí por um monte de lugar, um monte de filial, um monte de CNPJ, toda hora abrindo empresa, e fechando empresa, lidando com isso. Você falou de uma questão das entradas das notas, que são quantas notas que entram por mês? Tem noção? Tem. Eu acho que no total por ano dá 600 mil. 600 600 mil notas de entradas. lançamentos, De lançamento, de faturamento dá 700 mil, né? de notas de De emitida. emissão. Então, tá dando aí, beira aí 1.300.000 notas. Isso. É muito... É importante, assim, porque às vezes as pessoas não têm noção da grandeza, né, do suporte que tem que ter, né, para lidar com tanta informação, né, Gil? Porque cada nota dessa que entra, ela tem que ser um tratamento contábil, tem que ter um tratamento fiscal, financeiro. Sim, ela é detalhada, né? Tipo, hoje temos o SPED fiscal, que é um Big Brother, né? Uhum. Todas as nossas, essas 600 mil notas são conferidas pelo departamento lá, né? Então, temos um processo, claro, automatizado, né, de conferência, que no passado era feito na mão, no TIC mesmo, né? Mas foi até um case nosso que a gente apresentou lá atrás, lá, que fez essa habilidade-chave de dar uma automatização dessas conferências, justamente por isso, para sempre estar agregando mais empresas com o mesmo número de realmente CNPJs. A gente tem, e todas essas notas são realmente informadas por físico, né? Mês a mês. Eu até costumo falar que muita gente reclama de fazer um imposto de renda por ano. A gente lá temos 1.300 declarações por ano, né? Então, 1.300 declarações por ano, né? Então, cada CNPJ envia no mínimo 2 declarações por mês, né? Aí tem umas que são anuais, tem umas que são em outros momentos, né? Então, chega aí às 1.300 declarações. Aí, e muito mais detalhado que o imposto de renda. O imposto de renda hoje, pessoal físico, se a pessoa ficando simplificado, vai lá, baixa lá o arquivozinho, lá já está pré-pronto, né? A própria Receita já te manda até com muita coisa preenchida, né? O nosso não, lá no isso, da parte empresarial ainda não, né? Eles ficam guardando essa informação, né? E a gente espera enviar e fazer o cruzamento. Pegar a gente no contra-pegar, né? Isso, aí às vezes a gente envia 2, 3 vezes por canais diferentes, as mesmas informações, aí ocorre os cruzamentos e tudo mais. Tem um espaço muito grande para desburocratizar aqui, né? Quem está eu, como estou inserido na área, eu vejo muito espaço, realmente. Se a gente tiver um poder público que realmente queira mexer nessa área, e olha que eu estou falando de cortar na raiz, né? Cortar realmente onde eu atuo, tenho realmente muita... Pode simplificar. Muita coisa pode simplificar, né? Tem, realmente, muitas vezes a gente envia 2, 3 vezes as mesmas informações. Ou a mesma informação em diversos lugares. Isso, diversos canais, né? De repente, se concentrar mais informação em um único lugar, quem precisar da informação vai ali e pega. Sim. Né? Sim. De repente, você faz um projeto-lei. Então, vamos lá. Lei Giancarlo. Vamos lá. Não, legal, João. E assim, só reforçando, né? Quando eu comentei logo no começo dessa segurança que traz, porque uma contabilização dessa que você faz, um lançamento que é feito, se isso é feito de forma errada, pode nos induzir a um erro. Achar que uma coisa está dando lucro e não está, achar que uma coisa está dando prejuízo e não está, ou recolher um tributo errado, ou recolher o tributo, paga o tributo, mas de uma forma errada, vem a fiscalização, faz você pagar o tributo de novo e ainda te multa. Sim. E como a gente mexe com valores altos, qualquer coisa nossa é uma pancada grande. Sim, realmente, lá a gente tem vários, como a gente tem muita empresa, a gente tem vários cases, né? Então, às vezes, ocorre uma fiscalização pequenininha, uma empresa, a gente já pega que aquilo pequenininho já replica para todos os outros demais e vai criando as barreiras da gente mesmo se fiscalizar, né? Então, às vezes, ocorre pequenininho, a gente já pega e já expande para todas as outras. E vai aprendendo justamente com o benchmark que a gente também busca fora. Muito inteligente. Isso, a gente busca também com a Road, centraliza, fala também as melhores práticas que tem no grupo. Eu conheço também muita gente da área também. Acho que esse relacionamento
que eu consegui construir, pelo menos nos últimos anos aí, muitos outros contadores também, aonde a minha fonte de atualização também vem muito disso do meu relacionamento, né? Quando eu tive essa virada de chave um pouco assim, um pouco tempo atrás, que eu também tenho que ajudar as pessoas da minha área para que elas também às vezes me forneçam informações também. Acho que eu consegui crescer bastante. Então, sempre busco quando tenho um colega, participo de vários grupos referente à área tributária, à área contábil. Quando tem alguém, sempre estou lá ajudando, sempre estou lá disponível realmente, dando pelo menos um espetáculo, dando alguma dica, porque eu sei que isso volta, né? E acho que isso aí realmente é a minha grande fonte hoje de atualização é o relacionamento com outras pessoas, outros pares que eu tenho, não dentro do grupo também. Também tenho gente dentro do grupo, mas também fora, né? Claro. E que a gente conversa e tal, até de outras concessionárias e tal, que a gente tem que se ajudar. Claro. É muito interpretativo, a legislação é muito interpretativa. Então, às vezes, o que você está achando, o que eu estou achando, a gente troca informação. Isso está sendo bastante rico para mim, né? E estou crescendo muito com isso. E assim, e tem muito detalhe, né? Porque a gente atua, acho que em 6 estados. 7. 7 estados, né? Que é Espírito Santo, Minas, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio. Santa Catarina. Tem Rio também. Rio. Agora tem Rio. Isso mesmo. Tem Rio também agora, 7 estados. Isso aí, só que a gente sempre nunca deixou, acho que é um pouco da atuação, até falando um pouco da atuação da parte fiscal, do societário, que é as duas pontas que a gente começa uma empresa, então a abertura sempre também lá com a minha equipe, e aí, seguindo o exemplo, hoje, Barra da Tijuca, a gente ainda faz declaração na Barra da Tijuca, porque ela está ativa ainda. Então, mesmo fechando as portas, eu acho que vendendo há 5 anos atrás, a gente continua com o CNPJ e enviando declaração. A gente tem por costume isso, manter a empresa ativa por um tempo, né? Porque sempre fica uma pontinha para trás para resolvendo. E às vezes a gente volta, né? Por exemplo, muitas vezes a gente sai daquela localidade, né? Mas vou abrir do lado, vou abrir em outra cidade. Aí pega e reaproveita o CNPJ. Aproveita que já está escrito ali. Já está já pré-pronto, só faz uma alteração de endereço. Então, a estratégia é essa, né? Saiu da operação, né? Te deixa guardadinho lá, esperando outra oportunidade para levar ele para outro lugar. Né? Bacana, já. Mas já a gente começou falando dessa estrutura toda que você está ali no dia a dia, envolvido, uma estrutura assim, apaixonante, né? Que eu tenho certeza que você participou da criação disso desde a sua origem lá atrás. Né? Eu entrei lá no prédio, né, da administração de finanças em 2011, né? Então tinha acabado de fazer a unificação, não participei da unificação, né? Tinha uns 6 meses, algo assim. Então, eu entrei naquela fase que as pessoas ainda estavam unidas às culturas, né? Aí teve uma saída de uma pessoa, entrei, né? Aí, curiosamente, eu vim de um estágio, né? Da CELO, eu era estagiário na CELO na área fiscal, na agência mínima fiscal, e tinha uma vaga lá que era para assistente, né? Assistente fiscal, fiz entrevista, né? Só que depois eu tive o retorno falando que não tinha as experiências necessárias, então era para assistente, mas tinha uma vaga de auxiliar. Aí aceitei a vaga de auxiliar, ganhando menos do que eu ganhava como estagiário na Celói, também ano atrás. Mas depois de lá foi rapidamente, fui de assistente, fui para analista livre. Mas peraí, vamos contar essa história completa. Vamos começar isso do começo. Me fala um pouquinho onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, o que você estudou, dá esse overview para a gente aqui. Eu vim de família humilde, nasci aqui no Espírito Santo mesmo, né? Vitória. Só que eu moro em Cariacica, sempre moro em Cariacica, né? Perto da Águia Branca, do prédio da Águia Branca. Sou de família humilde, eu sou de família simples, né, também. Meu pai era um comerciante de máquina de escrever, de calcular. Então teve um momento de auge, né, mas foi decrescendo também, né? E essa decrescente, minha mãe boa de casa também, cuidou da gente. Tem uma irmã também mais nova. E nessa decrescente também, meu pai viu a oportunidade de abrir uma lanchonete em frente de casa. Então, há 10, 15 anos atrás, ele abriu essa lanchonete. Então, a gente tocava junto. Minha mãe tocava a lanchonete, que abria só de noite, e meu pai ia a parte de manutenção de máquina, de calculador e tudo mais.
Aí foi ascendendo, foi declinando, né? Meu pai fechou o negócio dele e ficou, hoje eles só estão com a lanchonete. Continua ainda? Continua, só que meu pai, minha mãe está aposentada, só que continua lá continua lá. Meu pai tá na fase de aposentar, tá perto de se aposentar também, mas ali é um ponto que ele se distrai, né? Fica ali, né? Lá em Cariacica, Lá em né? Cariacica, Como é né? que chama assim? Samburg. Samburg. É mais de bairro mesmo, né? Tá. Como minha mãe e meu pai estão com idade, né? Minha mãe 60 anos, meu pai 65, já deram uma freada e tal. Então, mais para pagar as contas e uma distração. Não, e Assim, ficar ativa, né? Eu acho que isso, isso é muito importante. Acho que não sim, podemos parar, não. sim. Aí depois de início, depois eu fui falando minha carreira profissional, trabalhava na lanchonete com meu pai, depois eu fui menor aprendiz, uma distribuidora de alimento em Viana. Depois Então, você trabalhou com seu pai na lanchonete? trabalhei, Você tinha que idade? tinha uns 10 anos, assim, por aí. Aí depois deu a idade Ajudava a menor. limpar, Aí, lavar os fazer copos, lanche, fazer lanche também? entregar lá. Filho, né? Entregar, atender, fazer tudo, né? Legal. Fazia 100%. No final de semana eu trabalhava com eles, né? Aham, aham. E depois cheguei na idade de 15 anos, assim, né? 14 anos, fui buscar um menor aprendiz, fui então menor aprendiz alimentista ali em Viana, né? Aí lá entrei na parte de administração de vendas, faturamento, assim, deu meu tempo, né? Depois saí, quando fiz fui contratado, aí chamaram de volta, no mês que eu fiz 8 anos, chamaram de volta. Aí, quando eu era menor aprendiz, até engraçado, que eu já fazia as planilhas do departamento, eu sempre gostei de mexer muito em planilha, eu, como menor aprendiz, já via, olha, vamos botar isso na planilha e tal, já fazia esse movimento já. E quando eu fui contratado no faturamento, e tem um fato legal, que na primeira semana também, que eu estava trabalhando lá, trabalhando no faturamento, então eu tinha que separar aquelas notas, cara, imprimia aquelas notas e tinha que separar, né? Carbono, E tal. Aí tinha um bolo, assim, de nota num cantinho, assim, aí o rapaz perguntou, você veio no mochila? Eu vim de mochila. Você tem quintal em casa? Eu falei, tem quintal. Então, bota essas notas dentro dessa mochila, chega em casa, bota fogo nessas notas todinha. Eu, na primeira semana, peguei aquele monte de nota que eram notas que a impressora imprimiu errado, né? Que saiu fora da ordem e tal, né? número de formulário. Número de formulário e tudo mais. Peguei aquele monte de nota e botei fogo em casa na minha primeira semana de trabalho, né? E hoje estou na área fiscal, justamente pelo preço. Muito Imagina, pegar a fiscalização que é nota fiscal. Mesmo. Mas já passou, eram formulários não utilizados, né? Não eram notas realmente emitidas, né? Aí depois fui sair de lá, comecei a fazer ciências contábeis, fui estagiar na Celom e tal, fiquei de Cariacica, né? Na área fiscal mesmo. Fiquei um ano Mas você formou, então, em ciências contábeis? Ciências contábeis, contabilidade. Aí fiquei um ano e meio lá, depois eu fui para a Águia Branca. Me formei em ciências contábeis pela Pio 12, depois, logo em seguida, sequencial, fiz uma pós-graduação em planejamento tributário, e agora, por último, uns 2 anos atrás, fiz também uma segunda pós-graduação em controladoria e finanças pela FCAP, né, também. Então, tem o Líderes ao Amanhã também que você faz, né? Isso. A Líderes ao Amanhã foi um presente, né? Um presente mais conquistado, né? Acho que quando eu saí lá, que a gente teve a graça também de ganhar o case em 2019, né? Desse lado, conversei com o Luiz Wagner, também ele perguntou se eu conhecia o Líderes ao Amanhã, eu falei que conhecia, mas queria conhecer mais, e ele fez uma indicação para o processo seletivo, aí eu participei do processo seletivo, né? Passei, foi realmente uma sabatina diferenciada também. Estou lá desde 2020, é um ciclo de 3 anos, né? Encerra esse ano lá, mas com projeção de realmente ficar lá, né? E o que é? Fala para a gente, para o pessoal ter uma noção do que é esse programa do Líderes Amanhã. O Líderes Amanhã é um professor com um braço do Espírito Santo em Ação, né? Que é onde eles viram o Espírito Santo em Ação é um projeto aqui de empresários aqui da região do Espírito Santo, que é onde eles viram que tinha que olhar também para os jovens, né? Os jovens e herdeiros e tudo mais. Aí foi criado, foi visto no benchmark em Porto Alegre. Isso. Aí trouxeram para o Espírito Santo, isso também há 10 anos atrás.
E lá tem o objetivo de formar jovens lideranças empresariais, né, que é onde tem sempre um processo seletivo no segundo semestre, então está perto de ocorrer agora. E você tem um limite de idade para entrar, então tem que ser 35 anos, tem que ser indicado, tem que ser dono ou ser indicado pela sociedade de uma empresa, né? Então tem que ter uma carta formal. E chegando lá, você tem um ciclo, né? São fatiados nos primeiro ano em semestre, então no primeiro semestre tem que ler 3 livros, fazer uma apresentação, fazer uma resenha, fazer um artigo. Aí você tem lá dentro lá. Realmente é um treinamento que desenvolve, né? Sim. Ele te força a ir para uma área uma área nova, né? E ter experiências novas, né? Também. Semana passada eu tive uma experiência legal também. Eu mediei a palestra do Wilson, o Wilson, que é diretor-geral da Login, ali do Porto aqui Sei. de Vila Velha e Vitória. E junto com... o sobrenome é alemão? Ruller. Ruller, acho que é Ruller. Isso aí. Isso, e juntamente com a Carolina Tavares também, que é primeira gerente do Porto de Tubarão também. Então, mediei a palestra deles, então é algo que é totalmente fora da minha zona de conforto, que é ficar lá falando de legislação e tudo mais, né? Me fez também ler muitos livros diferentes, não tinha então austríaca de economia. Sim, o Mises e tudo mais, né? Me fez ler livros que eu não estava no meu radar, então, lá como são livros pré-programados, eu comecei, no primeiro ano, eu li 100% do livro, foi em 2020, eu li 13 livros, então no primeiro mês são 2 livros, né? Então, eu li 13 livros durante 2020, 2021 li também, bastante também, 22, agora estou conseguindo, né? Um pouco também, vou ser pai mês que vem também, então seleto grupo isso, aí eu estou conciliando as atividades pré-nascimento, né? Botar as coisas em dia com a leitura também, está sendo uma experiência bacana, são pessoas realmente que, tipo, você vê, são pessoas realmente que querem avançar, querem mudar o Brasil, querem mudar a região aqui de Vitória, têm pensamentos diferentes, né? Tem propostas legais, né? Eu encontro toda segunda-feira tem encontro. 2020 eu gabaritei, eu li todos os livros e 100% de presença. Ano passado também fui 100% das presenças, só não li alguns livros, né? Aí esse ano eu estou tendo que dar uma conciliada com essa nova jornada, nova fase que começa mês que vem já. Esse mês, né? Setembro, né? Nasce agora, né? Nasce agora em setembro. Legal. Sucesso aí. Deus que abençoe lá esse momento importante aí. Obrigado. Tá. Mas, Jean, você está com a gente desde quando? Que ano que você entrou? 2011. 2011, então já temos 11 anos. Vou fazer 11 anos agora, em outubro. Outubro, né? Tá certinho. 11 anos. Que legal. Que jornada bacana. Sim. Que construção, assim, que trabalho bacana. Assim, eu sempre falo do legado, né, Jean? Para quem entrou de assistente, né? Auxiliar, né? E chegar onde você está chegando hoje aí, né, com mais pista ainda para andar, é muito legal. Sim. É bem bacana, muito bonito aí. E parece que foi ontem, né? Acho que como as coisas são dinâmicas, que toda hora está... Às vezes está abrindo CNPJ para a Toyota, às vezes a gente está mexendo mais em caminhões, às vezes nas primas. Então, toda hora a gente está num projeto novo. Essa né? diversidade, né? Isso acaba forçando a gente a estudar mais e se desenvolver, né? Sim. Falar nisso, Jean, como é que você faz para você se manter atualizado? Como é que você estimula o seu time, essas pessoas que estão contigo? Sim. Como é que você faz esse desenvolvimento das pessoas? Sim. E o seu também, né? O meu, né, eu realmente separo uma parte do dia que eu realmente olho as principais matérias relacionadas a atualizações tributárias e publico isso junto com o time e tudo mais, em reuniões, né? Então, forçando o pessoal realmente a ler. Quanto tempo do seu dia para isso? Pelo menos meia hora, todo dia, pelo menos entra lá no site, né? A gente tem consultorias especializadas que a gente contrata, então tem lá, tipo assim, as principais alterações do dia. Aí entro lá e vou vendo os estados que a gente tem atuação, né? Eu não olho
a nível Brasil, porque senão é Você muito. criou uma rotina, assim, sei lá, todo dia, a primeira coisa que eu faço é isso, ou no meio da manhã, ou no Não, sábado? não, eu deixo solto. Eu sei que Você eu tenho que, deixa todo. Tá. eu tenho que olhar, né? Uhum. Então, às vezes eu tenho tarde de 8 horas, eu não consigo, mas eu vou, entro sempre no site, tô vendo. Tá. Uhum. E participo igual eu falei, de muitos grupos. Tem toda hora, um grupo de contabilidade fiscal. Tô Uhum. dentro, me coloca dentro, que Tá. lá Acaba um assunto. o assunto vai indo, Uhum. vou ajudando outras pessoas, tem muita rede de relacionamento. Uhum. E isso também tem um reflexo junto com a equipe, né? A gente vai minando eles também, Uhum. né? De tudo que a gente aprendeu, como que a gente aprendeu também, né? Uhum. E fazendo treinamentos internos também. Uhum. E sobre o desenvolvimento Mas você de chega a dar treinamento para eles ou não? sim, já Uhum. dá bastante treinamento lá, lá falando de legislação, Isso. Uhum. isso, quando a gente teve recentemente as alterações aí, muito aqui no Espírito Santo, de antecipação tributária e tal, que Uhum. aconteceu, a gente para um momento, realmente explica toda a legislação, onde está escrito, né? Uhum. Justamente para que até o estagiário entenda todo o fluxo Uhum. do processo. Então, a gente tem lá dentro, lá, a gente realmente dá treinamentos e passa sempre nas nossas reuniões mensais que Uhum. a gente tem. Então, Uhum. tem reuniões mensais com a equipe, a gente fala assim, o que que teve de atualização esse mês? Aí a gente vai, ó, essa alteração aconteceu, disso, porque disso, né? Então, Uhum. realmente, a gente vai passando. E sobre o outro aspecto de comportamento e de querer mais, a gente até inaugurou esse ano um grupo de estudo de livro, que a gente fez 3 vezes Opa, também. que legal. A gente fez Uhum. 3 vezes também lá esse ano, lá no prédio, Uhum. né, que incluía todas, não só o departamento fiscal e contábil, Uhum. que é minha parte, mas todo mundo que se sentia-se à vontade. Uhum. Era um voluntariado, né? Uhum. Pessoas, eu estava indicando os livros, então eu fiz as indicações do livro, e aí as pessoas se voluntariavam para apresentar o livro para os demais para criar um debate, né? Uhum. E a gente criou esse encontro, né? Uhum. Realmente foi, a gente apresentou 3 livros esse ano, né? Uhum. Com as pessoas falando de diversos temas, e era legal É ver. todo livro da área? O livro Não, voltado a gente falou, o primeiro livro que a gente falou foi das 6 lições do MIS, falava sobre economia, né, aquela palestra que ele deu na política, Argentina? as 6 palestras que ele deu na É, Argentina. sei. O primeiro estudo de livro Aham. foi Muito dele. bom, né? Então, tipo Muito assim, bom. tinha nada a ver com Aham. gestão, aí Aham. era legal justamente esse ponto, que você via as pessoas falando de áreas que não era do dia a dia. Não, vale a pena, né? Essas 6 lições, né? As edições. Que, assim, eu acho que no final a esposa que coloca alguma coisa a mais no livro, Mas poder que é ela que é ela que escreve, né? escreve o Eu livro. sei que tem a participação dela. Uhum, Porque ele fala de uma forma fácil, ele abre a cabeça para a gente de um outro jeito de pensar, sim. né? Eu acho que bem propício para hoje em dia, né? Muito duelo, muita discussão do liberalismo, um pouco mais de comunismo e tal. Uhum, Eu acho que são assuntos até que traz para a gente um pouco mais de embasamento para entender, né, de fato, o que que é um liberalismo, né, de que lado que está, o que que é um comunismo, um socialismo, né, essa linha mais para a esquerda, sim. porque a gente precisa de ter fundamento até para decidir ou conversar com as pessoas, né? Sim. Tá. Sim, é justamente isso. Aí ficou legal. Tipo, você pegou exemplos de pessoas do RH Uhum. falando de economia, É. né? Pegando exemplo lá do pessoal de suprimentos falando de política, Uhum. num grupo lá que só falava de trabalho. Uhum. Então, depois teve outros livros que a gente também apresentou lá, Dobre Uhum. Seus Lucros, É. Justiça, que é fazer a coisa certa, né? Tipo Aham. assim, tudo fora de gestão. Porque às vezes falar de Uhum. gestão ali, você tem vários métodos, e justamente a gente queria ter um olhar diferenciado, uma curiosidade das pessoas Uhum. irem lá para ouvir temas diferentes do dia a dia, né? Mas essa formação desse nosso. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que só tem que estudar um determinado assunto. Uhum, Eu sou muito adepto, porque eu acho que a gente precisa da diversidade, né? uhum, De colocar coisas que não tem nada a ver com aquela nossa rotina. Igual você falando de contabilidade, você puxou um tema de, seja aí do MIS, da economia e tal, ou, sei lá, de culinária. Pô, não uhum, tem nada a ver, sempre tem a ver. A gente sim, sempre cresce. sim, Porque, de repente, um insight que você tem aqui, numa conversa que o cara falou lá, não, eu tenho que comprar os produtos assim, guardar assado. Poxa, mas se ele pode organizar assim, posso organizar aqui.
também parecido com isso, né? Eu adoro isso, né? Eu adoro esse mix de diversidade, né? Eu acho que isso aumenta muito o nosso repertório para a gente poder decidir, a gente criar, a gente estimular as pessoas. Sim, Né? foi bem legal. Foi um movimento bem legal que a gente vai tá programando agora para continuar, para ter o ciclo certinho, né? A gente fez 3 esse ano. E justamente é uma porta de entrada para quem estava querendo entrar também no Líderes, né? Você participar, você vê um pouco da... Eu me sentia na função também de transmitir aquilo que eu aprendi lá. Então, foi a forma que eu estava entregando um legado lá para aquele grupo lá do que eu aprendi, né? Então, sempre organizava, o pessoal tinha dúvida aí até mim, eu organizava o local, fazia uma função de líder do evento ali, né? Mediava as perguntas. Parabéns, parabéns, porque isso, de fato, você fortalece, né, essa transmissão de conhecimento, esse rastro que você deixa, esse marca que você deixa, já é lindo, né? Muito legal, contribui muito, porque isso passa dali. Essas pessoas vão chegar em casa, vão comentar com o outro e tal. Sim. E eu costumo, às vezes, como eu falo muito do legado, né? O legado ele não acaba com a gente, ele fica, né? Ele passa muito além daquilo que a gente acha que a gente só fez. Né? Porque, às vezes, uma ação dessa que você fez, outras pessoas podem replicar isso em outros ambientes, influenciar a vida de outras pessoas, ou até daqui a 100, 200 anos, se isso perpetua esse hábito, foi uma coisa que você deixou, que você está deixando uma marca aqui até hoje. Né? Então, eu acho isso muito legal, muito bacana, gente. Parabéns. Também fiquei muito feliz, acho que com a repercussão lá interna das pessoas, do próprio dia a dia, falando justamente o que você falou, você falou tal coisa, realmente eu liguei com outro assunto, né? E aí eu também puxo isso também, olha, eu lembro do livro tal, que já apresentou, também vou fazendo essas provocações também lá. Bem legal, bem legal. E isso puxa muito também, estimula também um assunto que para a gente é muito importante, que é a questão da inovação. Né? Porque assim, você cria esse ambiente, você cria essa atmosfera, você traz esse conhecimento e fica mais propício. Você é um ganhador de prêmios aí, um puxador de prêmio, né? Sempre ganhou diversos prêmios da empresa aí com o nosso programa de qualidade. Né? E eu te perguntar isso, né? Assim, você mais que como especialista como é que você estimula a inovação na sua área? Como é que você apoia isso? Como é que você faz? Eu acho que primeiro tem que começar sempre como um exemplo, né? Tipo assim, então eu tenho que puxar a inovação, eu tenho que ser o puxador disso. Então, se eu só estimulo e eu também não pratico, eu também não estou fazendo isso, um exemplo a raça. Então, estou sempre provocando justamente as pessoas, né? Acho que isso também é uma fórmula, por conta que como que a gente consegue hoje suportar tanta massa de CNPJ que estão vindo, né? Tantas empresas, justamente por conta que a gente vem melhorando e usando a tecnologia a nosso favor referente a aspectos contábeis fiscais. Sempre foi assim, não, por que foi assim? Vamos olhar, vamos mudar, sempre tá, o processo não tão escrito em pedra, não tem nada, tem nenhum processo escrito em pedra que não possa ser mudado, que não possa ser agilizado, que não possa ser integrado, que não possa ser compartilhado. Talvez a gente não está entregando a informação certa. Também, às vezes, a gente faz um monte de coisa lá, não está agregando valor. Será que está agregando valor? Essa informação que demora um tempão aqui, alguém está olhando ela, ninguém está olhando, mas o que ele está olhando? Vou levar então o que ele está olhando. É isso, a inovação que entrega resultado. Né? Não é simplesmente eu vou fazer uma melhoria aqui e isso... eu mudei o negócio, de repente eu vou pegar o palito de fósforo, vou botar 2 cabeças nele. Né? Tive uma ideia fantástica, mas você só consegue usar um lado, porque ele quer metade do pau de fósforo e você não consegue ligar o outro lado. Né? Não gera valor para nada, na verdade você criou para despesa. Né? Diz aí tudo, né? Eu sou muito curioso nessa área assim, de tecnologia e tudo mais. Então, quando veio o Power BI, há uns 3 anos atrás, já tinha fiz o curso Power BI, então eu fui o primeiro a fazer lá do departamento, lá particular mesmo, sempre fui muito, nunca esperei, quero ter tal curso, vou lá e faço. Né?
eu faço. Então, fiz Power BI lá atrás, comecei a construir os primeiros Power BI, depois trouxe outras pessoas para ensinando, mostrando isso dá, acho que até mais clareza o que para falar o que eu quero, né? Tipo assim, agora eu chego lá para os meninos que já conhecem bastante Power BI, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, assim, que eu sei que dá. Eu sei que dá porque eu já estudei o assunto, eu sei que dá. Então, isso me dá muita propriedade e isso também dá confiança nas pessoas. As pessoas olham com confiança, falam, eu não estou jogando simplesmente uma ideia. Eu estou jogando já uma ideia direcionada, o que faz sentido, que dá para fazer, e às vezes tem um ponto de dúvida. A pessoa tem dúvida, vai lá e pergunta mesmo. Porque você já estimula a inovação por um lado, que você sabe que tem uma solução. Tá? E esse negócio de você construir Power BI, esses dados, né? Você tem uma noção, assim, eu tenho dado aqui, tem dado aqui, como é que eu posso cruzar isso? Né? Porque muita gente fala dados é importante, ou petróleo, né, do futuro, não sei o quê, mas ter essa habilidade de usar essas informações faz toda a diferença. Né? Sim. Às vezes você tem dados igual eu falei, hoje você faz lá a administração pública, tem dados compartilhados, dois dados, também pode usar os dados a nosso favor também, né? Claro. Pega os dados dele, faz um cruzamento também para saber se aquilo que ele está falando tá enviando para via declaração está correto também, usa o nosso favor. Então, eu sou muito curioso com referente a isso. Quando você estava falando de RPA, robozinho, eu já estava olhando também, já fiz o curso também, que eu gosto de saber como funciona por trás, justamente para dar credibilidade e para dar clareza no que eu estou querendo. Se é algo que eu sei que não vai ter como fazer, eu já nem peço, nem peço. Mas se é algo que eu sei que tem como fazer, eu sou chato, eu vou até o final e eu sou teimoso. Você tem esse conhecimento, você sabe, ó, dá para fazer aqui e tal. Legal. Eu sempre gostei muito dessa área, né? Essa área um pouco de tecnologia também, né? Então, mesmo que não seja o meu dia a dia, mas não fiscal, mas te ajuda muito, né? Me ajuda bastante. Legal, já. Bacana. E assim, Jean, olhando para o futuro, o que você acha dessa área? Vamos olhar assim um pouco mais para frente. Você falou de simplificar essa área e tal. Você acha que a gente vai passar por uma simplificação? Você acha que o que você, na sua percepção de futuro aí daqui para uns 10 anos, o que você acha que tem caminho? Eu acho que muito depende de quem está no poder, né? Mas eu vejo que há muito espaço realmente para uma simplificação, né? Realmente cortando a carne, né? Mas acho que vai ter muito espaço em realmente sobressair, igual eu falei. Por exemplo, eu trabalho na área fiscal, contábil, mas eu também gosto de tecnologia. Então, essas pessoas que não só estão no mundo assim contábil fiscal, mas que agregam outras coisas, vão ter espaço, porque justamente vai ser o futuro, né? Eu vejo e espero uma simplificação, né? Acho que pode ser que venha essa reforma tributária aí, né? Não é um mundo ideal, mas pode ser que tenha alguma coisinha. Eu acho que para o Brasil crescer, nossa, eu acho que a gente temos que ter realmente menos contadores, menos advogados, e isso não estou falando da figura do contador e do advogado, estou falando da figura tem muitos processos burocráticos. Temos a burocracia. E isso vai fazer com realmente que quem vai para essas duas áreas tem uma formação realmente de dados, de informação, de não só ficar fazendo às vezes débito e crédito, porque isso hoje já não é realidade. Mexer com débito e crédito hoje já não é realidade. O sistema já faz tudo e tudo mais, então realmente ver o que está agregando para o negócio e juntar dados para ter uma informação rápida, ágil e confiante, e espero que seja realmente bem uma simplificação. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que essa evolução da gente conseguir trazer um pouco de informação e com isso gerar valor. Né? Eu espero, né, fortemente que simplifique, eu acho que pode ser muita coisa simplificada, que aí a gente vai errar menos. Né? Porque, poxa, às vezes a gente traz tanto atraso porque a gente faz um lançamento errado, porque a lei muda, então tinha um papel marcar um xizinho,
às vezes algumas pegadinhas até, sim. né? E o importante é assim, poxa, a gente tem que trabalhar certo, tem que recolher os tributos, é importante que os tributos sejam recolhidos certo, Sim, quanto mais burocracia, mais chance de se enrolar. de se enrolar, também de ter aspectos de Uhum. corrupção também, né? Quanto mais você dificulta o processo, mais tem pessoas aí fora, né, que possam não fazer da forma correta, né? E quem está propício a fazer da forma correta, que é o nosso grupo, às vezes fica de uma forma Acaba ficando expulso. com desvantagem, É. né? Com desvantagem, porque faz tudo certinho, né? Dentro das quatro linhas e tudo mais. Aí Uhum. vem outra pessoa, né, menorzinha, e faz de uma forma E aí separada. ganha uma vantagem temporária ali, até, né, cair Sim, na real ali. sim, Mas já você que é um cara que gosta tanto de livro e tal, deixa umas dicas de livro para a gente. sim, O que que você pode deixar um conselho para a gente aí, que eu sempre sim. peço? O que você me fala? Então, nossa, eu até trouxe aqui, foi um livro aqui, falando que o pessoal dobra seus lucros, foi um livro até que a gente apresentou esse ano lá no estudo, lá no Aham. estudo. E são pequenas dicas, né, que o consultor dá de como diminuir custo, né, aumentar a receita. Então, é um livro bem rápido, curto e grosso, né? Uhum. Então, são dicas rápidas, são 78 dicas, né, que ele dá justamente nesses campos. Então, às vezes a gente fala de gestão, já fala rapidamente aqui o que tem que fazer, não sem Uhum. enrolação nem nada. Em uma página, ele dá o ponto e já fala o que tem que fazer, Pô, né? legal. Dobra E seus dobra lucros. seus lucros, Uhum. né? Então, Uhum. ele... Deixa eu mostrar aqui de novo aqui para quem está Nossa, assistindo. Só lembrando que a gente também está no YouTube aqui. Quem quiser nos ver aqui, ó, vai ver a capa do livro aqui, Dobre Seus Lucros, de Bob Five. Bob Pfeiffer. Uhum. E outro, Marcelo, que eu trago aqui, que me marcou, que eu li durante a pandemia, naqueles tempos que Uhum. não podia, estava muita restrição, foi A Nascente, de Anne Rand, né? Ele fala, é um Uhum. romance, Uhum. fala de dois arquitetos, né? Uhum. Um que teve uma ascendência é, não jogando dentro das quatro linhas, um outro que sempre seguiu seus valores e tudo Uhum. mais. E no final tem uma grande reviravolta, né? Que, contando já o final, dando spoiler para quem for ler aí, É. aquele que teve uma ascendência e não jogou dentro das quatro linhas pede um favor para aquele que sempre quis seus Uhum. valores, né? Sobre os seus valores, pede para construir um projeto. Aí o outro rapaz, lá, o outro arquiteto, constrói o projeto. O primeiro que já tinha já algum glamour ganha o prêmio, só que uma das premissas É era mesmo? não mexer Aham. no projeto. Aí, mais Aham. com a força dos arquitetos, vai lá, com as forças dos empreiteiros, vai lá e faz uma A alteraçãozinha. operação. Aí o outro que tem seus valores sólidos vai lá e destrói o projeto. E tem um julgamento final onde que o juiz dá causa falando que você não tira uma ideia de ninguém. Então, Uhum. se a pessoa deu uma ideia, né, e aquela ideia é sua, né, que você Uhum. realmente tem que ser encorajado. E ele fala muito disso também, Marcelo, de coragem, assim, de ter coragem para fazer as coisas, né? Que ele tem um ponto lá que ele fala muito claramente que a sociedade às vezes te força a você não falar eu quero, né? Só Uhum. que você tem que sempre lutar ao contrário. Você tem Aham. que falar assim, eu quero isso, e Uhum. eu vou a isso, eu consigo, né? Uhum. Então ele fala nessa história de uma filósofa, né? Esse livro é bastante lido nos Estados Unidos. Ele conta essa narrativa, né? Uhum. De uma pessoa heróica, né? Uhum. Que tem seus valores, que E que ele sustenta, né? Você vê que simbolicamente ele sustenta, né? assim, Que a outra pessoa pega alguma coisa, uma criação dele e faz errado, ele vai lá e destrói para falar, não, o caminho é esse aqui. Então, isso era a minha ideia, você não tem poder uhum. sobre a minha ideia, sobre as minhas coisas que eu crio também, eu sou dono das minhas coisas, Uhum. tanto do lado positivo, quanto se tiver também do lado Uhum. negativo. Então, Uhum. ele foi um livro que me encorajou bastante, né? Uhum. De realmente Lutar, né? me Lutar. posicionar, Uhum. me crescer, né? Foi um Uhum. livro que realmente foi um livro um pouco grosso, né? Que eu tava, É. mas acho que Um valeu a pouco não, pena. tá bastante grosso. Estou com o livro na mão aqui. Mil páginas, Aí, ó. mil Tá. páginas. Aham. Muito legal. Bacana, Jean. Muito legal mesmo. Jean,
Te agradecer aqui imensamente aqui a generosidade de estar conosco, né? Assim, abrir um tempo aí na sua agenda para estar com a gente, fazendo esse super bate-papo. E sei da correria que a gente, né, te convidou aí em cima da hora, aí você aceitou prontamente. Não, fiquei muito Tá? feliz, né, com o convite, então não podia negar, né? Mas, assim, de verdade mesmo, para a gente é um prazer estar aqui batendo esse papo e estar com vocês nesses 11 anos, conquistando isso tudo aí. E fica meu muito obrigado para você e para o seu time lá também, você leva pelas conquistas aí. Não, Tá? assim, eu acho que tem muito a agradecer, acho que ao meu time também lá, acho que eles que sustentam realmente no dia a dia, faz com que às vezes eu tenha, tenha, execute minhas ideias loucas, às vezes que eu tenho lá também Uhum. no dia a dia também. Acho que eu tenho muito a agradecer, meu muito obrigado a eles também, a parte fiscal, societária, contábil, o pessoal do Velube Uhum. também, e toda a confiança da diretoria, né? Figura do André, do Gil também, sempre me deram espaço para realmente falar, para realmente dar minha opinião sobre o Uhum. processo. Sou muito grato, sou muito feliz aqui dentro do grupo e eu acho que realmente é algo que realmente eu quero levar para o meu filho realmente bons exemplos, bons valores que eu vejo aqui dentro do grupo. Legal, legal. De fato, essa construção desse legado, Gil. Uhum. Que bacana, muito bom. Legal, obrigado, Gil. Pessoal, é isso, né? Estamos aqui concluindo mais essa história super motivadora, super bacana, né? Fico feliz de poder estar registrando isso aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem aí, porque tem muita história bacana para a gente estar se divulgando e de estar aprendendo aí nesse dia a dia. Falou, semana que vem tem mais, pessoal. Até já. Valeu, pessoal. Até mais. Até já.